Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de passar a minha fala propriamente dita, gostaria de fazer aqui registro à fala do deputado Eliomar Coelho e do deputado Paulo Ramos, que trouxeram a esta tribuna a lembrança do grande brasileiro, professor Darcy Ribeiro. Um homem que se fez índio como os índios, negro como os negros, pobres como os pobres, e o maior entendedor da gente brasileira. Professor Darcy Ribeiro. Eu não diria que o professor Darcy Ribeiro fez escola. Professor Darcy Ribeiro é uma grande escola. Então, para nós do PDT, lembrar do professor Darcy Ribeiro é lembrar da UENF, como aqui já foi lembrado, é lembrar da UNB, mas acima de tudo do projeto CIEPS, da Escola de Educação Integrada e em Tempo Integral, uma dívida que esse Estado tem com a memória do professor Darcy Ribeiro e que haverão aqueles que irão se culpar eternamente por terem paralisado esse projeto. Pode ocupar Ministério da Aviação, pode ocupar Secretaria Especial, pode galgar o cargo que galgar na vida pública. Jamais apagará a mancha de ter sido o grande vilão do projeto CIEPS. Citar aqui o deputado Giulianelli e o deputado Anderson Nogueira, que trouxeram aqui a temática do Rio Macaé. Já fui contactado pelo vereador Jorge Jardim de Macaé, pelo vereador Manuel Francisco, estarei na audiência pública, estaremos na luta. Já fui contactado também pelo prefeito eleito de Casimiro de Abreu, Paulo Dames. Casimiro de Abreu está nesta luta em defesa do Rio Macaé, em defesa desse grande distrito ecoturístico do nosso interior do estado do Rio de Janeiro, que une a serra e o mar. Portanto, estaremos juntos nesta luta. Senhor presidente, o que me traz aqui, eu fiz aqui um pronunciamento recentemente a respeito de uma sentença prolatada pelo juiz Dr. Caio Romo, da 2ª Vara Civil da comarca de Cabo Frio, onde ele relatava, numa ação que arguía suspeição de sua parte para julgar determinados processos relativos ao processo eleitoral na cidade, ele trazia algumas informações que nos deixa até hoje perplexos e atônitos pela falta de resposta da Justiça. Em razão deste meu pronunciamento, eu recebi do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Antônio Jaime Buente, o seguinte ofício. Senhor deputado, a propósito de seu pronunciamento na Assembleia Legislativa deste Estado, noticiando fatos relacionados a decisões proferidas neste tribunal, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de toda a documentação que, porventura, esteja em seu poder, para que possamos instaurar procedimentos para apuração dos fatos. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Quero dizer, senhor presidente, da minha satisfação em ter a minha voz aqui nesta tribuna sido ouvida ali pelo Tribunal Regional Eleitoral. E atendendo a este ofício, eu faço o encaminhamento à Justiça Eleitoral da íntegra da decisão do doutor Caio Luiz Rodrigues Romo, que traz as citações de vários episódios ocorridos na política na cidade de Cabo Frio nesses últimos 20 anos. Algumas coisas eu posso anexar. Por exemplo, cita aqui o doutor Caio Romo
que fora avisado que haveria a nomeação do esposo da promotora eleitoral, caso houvesse a vitória de um determinado candidato, pois isso fazia parte de um acordo político para facilitação da eleição. Para ajudar nas investigações, eu encaminho o ato de nomeação do Dr. Renato de Carvalho, esposo da então promotora eleitoral Isabela Padilha, que presidia o processo, nomeado secretário da Criança e do Adolescente para o governo Alair Correia, que se elegeu logo a seguir. Cita aqui o envio de pacotes para mudar decisões de primeira com liminares. Evidentemente que disso não tem o documento, mas o doutor Caio Romo pode ser chamado ao Tribunal de Justiça para dizer do conteúdo desses pacotes e quantos foram os pacotes, quais as liminares concedidas, quais as suas decisões alteradas no curso do processo. Para ilustrar, há aqui uma citação de influência do tráfico de drogas na eleição no município de Cabo Frio. Encaminho diversas reportagens do Jornal O Globo, Jornal Extra, Jornal O Dia, falas de promotor, de escutas da Polícia Federal e cópias de reportagens de prisões executadas de traficantes, com a fala do promotor de que, no processo de investigação da Polícia Federal nas escutas, há o registro da ordem do traficante Cadu Playboy para que candidatos a deputado estadual e federal fossem os únicos permitidos a fazerem campanha e serem votados nas comunidades. Há citação de escuta de ordens de pagamentos a cabos eleitorais para a prática da boca de urna. Seguramente poderá o TJ chamar os promotores de justiça que deram a declaração e que estão com seus nomes nas reportagens para dizer a razão e o porquê. Até aqui, os traficantes foram presos e os políticos beneficiados com a ação dos traficantes não tiveram sequer seus nomes revelados, ou se foram eleitos, se não foram eleitos, se foram candidatos nas eleições subsequentes. Quero também contribuir, solicitar que a juíza eleitoral de Cabo Frio, da última eleição, a doutora Xênia, faça o relato do que foi a eleição em Cabo Frio e do nível de influência e de participação do tráfico, inclusive no dia da eleição. Vou encaminhar também algumas fotos posteriormente de ações de boca de urna registradas e do afastamento das pessoas que não cediam à vontade do tráfico no dia da eleição. Para também contribuir, encaminho documentos do Tribunal de Contas que falam dos processos ao atual prefeito, multas no valor de R$ 5.600.000, um multômetro que produzi com cada multa e processo do Tribunal de Contas, de condenação como ordenador de despesa do atual prefeito. E também do prefeito eleito, o seu multômetro, Marcos da Rocha Mendes, versa aqui, também com os devidos processos, R$ 6 milhões de multa. Encaminho não a ficha, mas a encadernação do fichário dos dois
prefeitos e ex-prefeitos, com os devidos processos e condenações, que versam em mais de 500, inclusive com condenação transitada e julgado por crime de improbidade administrativa, que vai à pauta amanhã no STF, colocada pelo ministro Gilmar Mendes, seria hoje às 19 horas, mas foi transferido em razão da hecatombe política de Brasília para a sessão extraordinária de amanhã às 9 horas, do último agravo do famigerado processo conhecido no meio jurídico como processo 101, objeto inclusive de decisão recente do juiz de primeiro grau, que indeferiu o registro da candidatura do senhor Marcos da Rocha Mendes, por condenação transitada e julgado, condenação esta que até hoje não foi cumprida e que faz com que, por decisão de liminar, o ex-prefeito mantenha-se hoje no mandato de deputado federal, por embargos protelatórios, uma prática da justiça brasileira e das decisões colocadas em dúvidas liminares que mantêm políticos fichas sujas no exercício do mandato, uma grande contribuição que o judiciário pode dar à política nacional é dar fim a estes embargos meramente protelatórios que suscitam dúvidas quanto à justiça brasileira, a fim de que, a partir desses documentos, possa, e eu confio na justiça, confio no presidente do TRE, doutor Antônio Jaime Buentes, de que esta sentença do doutor Caio Romo não passará. E esse foi o objetivo da minha fala aqui, para que ela não morresse nas prateleiras, nos arquivos, nos pendrives do Tribunal de Justiça, mas que produzisse um efeito concreto na vida, na sociedade. É o que espera a sociedade cabofriense. Senhor presidente, eu vou concluir. Recentemente nós ouvimos no município de Saquarema a notícia no Jornal Nacional de que a Polícia Federal, essa mesma que investigou o tráfico e sua influência na eleição em Cabo Frio, em um inquérito que já tem mais de 3.000 páginas, que resultou em dezenas de prisões, em confisco de bens, apreensão de armas, de farta quantidade de drogas, armas e munição na cidade de Cabo Frio, que registra uma série de homicídios de vítimas da ação truculenta do tráfico na região, que não me canso aqui de denunciar. Essa mesma Polícia Federal que desencadeou essa investigação, desencadeou uma investigação em Saquarema, e lá prendeu o presidente da Câmara, vereadores, candidato a prefeito recentemente. E na mesma reportagem, anunciava no Jornal Nacional, no RJTV, que a Polícia Federal executava os mandatos em Saquarema e seguiria para a execução de mandados em Cabo Frio. Até hoje, já se passou 6 dias, não se tem notícia da chegada da Polícia Federal a Cabo Frio. Será que erraram a rota, o caminho? Ou qual o mistério que impede a polícia, a justiça, agir com rigor para dar fim à perversidade desse modelo político implantado em Cabo Frio, que desafia a lei de responsabilidade fiscal, que desafia o Tribunal de Justiça, que desafia a STF, que desafia a inteligência, que desafia o senso comum, que desafia a moralidade pública e impõe um governo corrupto, desonesto, desastroso, que levou a cidade ao caos que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos uma resposta. E espero que a partir dessa iniciativa, desse ofício, nós teremos a escuta desses agentes do judiciário para que possamos ter efetivamente resposta à população. Acredito, sou movido por esperança e por fé. Seguirei acreditando na justiça
e agora, muito mais por essa iniciativa do desembargador presidente Antônio Jaime Buente em instaurar um procedimento para apurar o que acontece na cidade de Cabo Frio efetivamente. Obrigado.